A gente fala muito apaixonadamente sobre as coisas, como se fosse algo nosso de fato, porque a gente se orgulha e aquilo faz parte de uma ideia nossa de identidade cultural, identidade mesmo como brasileiro. Ao mesmo tempo, o brasileiro, ele está sempre à beira de linchar o ator na fila do supermercado, porque o ator faz um vilão da novela que ele não gosta. Tem muito uma coisa de uma formação católica, de uma formação escravagista, então a gente tem uma tendência à punição, a gente tem uma tendência ao castigo, e aí eu acho que nesse ambiente da rede, que já meio que estimula isso, o brasileiro, nesse sentido, talvez ele se sinta um pouco mais à vontade para ser o linchador. Pode ser perigoso quando você enxerga o outro como o inimigo e não só como o outro, né? Que tipo de fã é você? Que tipo de fã é o brasileiro, esse que faz de tudo para que seu ídolo brilhe, tenha o maior número de seguidores, vença o álbum do ano e leve a estatueta do Oscar? Mas apesar de toda essa dedicação, o fã brasileiro tem também seu lado obscuro. E é sobre esse personagem intrigante que eu converso hoje com Marcelo Hessel, jornalista e crítico de cinema do site Omelete. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. O próprio Marcelo Hessel virou uma pessoa com fãs e haters nas redes. Isso porque ele toca em um ponto frágil do fã, a crítica. É difícil para alguém apaixonado por um ídolo, por uma série de filmes, de livros, tolerar que aquela produção pode não ser tão perfeita assim. No Omelete desde 2001, além de crítico e editor, Hessel fez parte da Associação dos Críticos de Arte, a PCA, e já integrou o quadro de críticos do Guia da Folha. Hoje é também apresentador do Omelete TV e é coautor de livros como o Almanaque do Cinema. Escuta esse nosso papo. Marcelo, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, é isso. Marcelo, você é jornalista, é crítico de cinema, está no Omelete há bastante tempo e, a princípio, talvez não fosse para você ser uma pessoa famosa, mas você tem fãs e também tem haters, né? Então, como é que é fazer uma análise de um filme e saber que vai mexer tanto com as emoções das pessoas, assim? Você sente que tem espaço para o debate ou isso não existe? Eu sinto que tem espaço para o debate, mas esse espaço ele acaba muito reduzido e se perdendo um pouco no grande ruído, né? Porque você não precisa de muito para você instigar nas pessoas um movimento de multidão, né? Aquela coisa do consenso e uma reação muito apaixonada das pessoas. E aí parece que o espaço para discussão mesmo, que aí exige que você tenha uma disposição, um senso crítico, uma disposição inclusive para você ouvir as opiniões, as ideias das pessoas, eu acho que esse espaço ele acaba meio sufocado pelo ruído. Mas assim, é uma cacofonia, né? Às vezes não é algo físico, não é algo realmente que está oprimindo fisicamente o espaço assim, né? Tipo, às vezes a cacofonia pode ser uma grande ilusão, você está se deixando levar por esse barulho, sendo que é só um ruído. Então, se talvez você faça um exercício para focar, um exercício para concentrar a sua atenção, talvez aí exista ainda algum espaço para o debate de fato. A gente tem hoje em dia um ambiente plataformizado aí nas Big Techs que não permite e não estimula que esse ambiente autônomo da discussão, que é o ambiente que a priori ele está interessado só na discussão, não está interessado no negócio da Big Tech. Então, eu acho que na plataformização, nessa realidade que a gente vive hoje, a gente tem mais um obstáculo realmente para ter um ambiente horizontal de conversa, né, entre quem está no púlpito, por assim dizer, né, que escreve a crítica, que tem aquele lugar de autoridade, e as pessoas que estão à sua volta, que estão dialogando com você a partir do momento que você coloca, que você escreveu, que você falou, você coloca no mundo. E deixa eu te perguntar uma coisa, para explicar para o ouvinte aqui, tem vídeo na internet de jovens fãs, assim, analisando ou reagindo a cada coisa que você fala, né? Eles pegam uma frase e analisam, enfim. Você assiste esses vídeos? Como é que é essa relação? Olha, no começo, quando era uma coisa mais individual e mais solitária, antes mesmo das redes sociais, tipo, eu comecei a escrever crítica na época dos grupos de e-mail e tal, e aí você não coloca a sua cara porque, enfim, né, não era vídeo, não era essa coisa como é hoje em dia, e dos últimos 15 anos para cá. Então era mais solitário, e aí você acaba dando atenção às pessoas porque, enfim, né, tipo, é uma comunicação 1 a 1.
e nessa comunicação você acaba achando que aquilo é um pouco mais humano, né? Ou pelo menos um pouco mais equilibrado. A partir do momento que você tem muita gente falando, e aí isso se perde no ruído das redes sociais, e aí esse ruído também contempla aí muita coisa que é só um desabafo, às vezes as pessoas estão ventilando, elas precisam ser vistas e tal. Isso não necessariamente é um diálogo. Então eu acho que aí você precisa filtrar um pouco melhor. E eu acho também que do meu lado, assim, eu tento filtrar um pouco melhor no sentido de preservar a minha convicção na hora de analisar os filmes, preservar o meu olhar e tal, e não se deixar levar tanto por essa necessidade do público, que é validar a sua opinião, né? Então eu não estou aqui para validar a opinião de ninguém, eu estou aqui para estimular uma conversa a partir de impressões que eu tenho sobre os filmes, e aí isso vai ser testado de acordo com quem está assistindo ou lendo, né? Então isso já não depende tanto de mim. Então eu acho que você responder ativamente a cada um dos estímulos, isso é uma grande distração. E pode ser perigoso para quem está tentando estabelecer, né, tipo, uma independência e um senso crítico de fato. Como ainda estou aqui, falando aqui do fã brasileiro, ficou muito evidente o tamanho, né? Ficou mais evidente o tamanho, o poder do fã brasileiro nas redes, né? Mas o fã brasileiro não é sempre legal, né? Então, queria saber como é que você define esse fã, o que ele tem de único, qual a especificidade do fã brasileiro, essa entidade? Olha, eu acho que nessa época da internet, e eu acho que Bauman meio que formulou isso na virada do século, sobre modernidade líquida e como as pessoas se comportam nos afetos como consumidores, isso está dado em todos os lugares. Então todo mundo vai reagir às coisas como se estivesse exigindo o seu direito do consumidor. Isso não é especificidade do brasileiro. Mas eu acho que a gente tem uma coisa muito particular, obviamente que é a paixão, né? A gente fala muito apaixonadamente sobre as coisas, como se fosse algo nosso de fato, não algo nosso, propriedade nosso, né? Tipo, pensando por essa lógica do consumo. Mas propriedade é algo nosso de fato, porque a gente se orgulha e aquilo faz parte de uma ideia nossa de identidade cultural, identidade mesmo como brasileiro. Então eu acho que em relação a isso, a gente precisa ter esse reforço para a gente talvez buscar uma identidade e buscar uma unidade que a gente perdeu por conta de N questões aí de cisão social. Então o filme vem muito e é muito bem-vindo, e o fã brasileiro ele meio que entende que precisa de momentos assim e precisa de totens assim, né, para você reconquistar uma identidade que foi fragmentada por N razões. Ao mesmo tempo o brasileiro ele está sempre à beira de linchar o ator na fila do supermercado, porque o ator faz um vilão da novela que ele não gosta. Então, obviamente, isso é um pouco infantil, né? Você não consegue separar a realidade da ficção, mas eu acho que só isso não explica. Eu acho que, no caso do brasileiro, tem muito uma coisa de uma formação católica, de uma formação escravagista, então a gente tem uma tendência à punição, a gente tem uma tendência ao castigo, e aí eu acho que nesse ambiente da rede, que já meio que estimula isso, o brasileiro, nesse sentido, talvez ele se sinta um pouco mais à vontade para ser o linchador, né? Então isso pode ser perigoso quando você enxerga o outro como o inimigo e não só como o outro. Pois é, e também essa tendência de olhar para fora, né? Talvez com exceção da música, da novela que você trouxe, a gente ainda tem muito mais fandoms voltados para produções e artistas de fora, né? O que mudou um pouco com Ainda Estou Aqui. O que falta, então, para o fã brasileiro olhar mais para dentro? O que falta para o fã brasileiro olhar mais para as produções daqui? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente está sendo muito pautado, obviamente, pela agenda cultural, né, e pelos bens de consumo que, enfim, às vezes são empurrados para a gente. Então, sei lá, eu acho que os millennials tardios aí, tipo, eles são muito formados aí na cultura da música sul-coreana, do audiovisual japonês e tal. Então, tem coisas específicas aí que eu acho que são marcos culturais nossos. Ao mesmo tempo, tem muita coisa brasileira que a gente nutre e está sempre nutrindo. Então, eu acho que o fandom da Beyoncé pode ser gigante e muito vocal, assim como o fandom da Taylor Swift, mas no Brasil o fandom da Anitta é um dos mais proativos e um dos mais barulhentos que a gente tem. Então, em relação a isso, a gente está sabendo valorizar o talento local. E a gente está sabendo... Todo mundo fala aquela coisa, né? O brasileiro vai para o exterior e a gente meio que começa a tratar mal. Tom Jobim falava isso durante muito tempo, né? Você não pode ir para a gringa porque todo mundo vai passar a tacar pedra e tal. Eu acho que não necessariamente é isso, ou pelo menos não se verifica tanto hoje em dia. Mas eu acho que para a gente valorizar um pouco mais o talento local, eu acho que depende muito de como que ângulo que você olha, né? Eu acho que tem muita gente, por exemplo, eu dei esse exemplo no podcast recente que eu fui, que você escuta funk, sei lá, na periferia de São Paulo,
e aí você faz um funk muito estimulado por uma linguagem de música eletrônica, com muito remix, muita coisa feita para o baile em si, esse funk está sendo exportado. E quem consome essa música na periferia tem plena consciência de que é cultura local e de que aquilo é uma expressão local. Por mais que você use uma gramática da música gringa, música eletrônica, você está falando português, você está usando o contexto, uma crônica do rap que é muito local, você está usando coisas nossas, mas obviamente a gente se apropria de uma linguagem de fora para expressar isso, né? A Tropicália não foi muito diferente. Você pega algumas linguagens aí do rock, do reggae, e você transforma isso em algo que seja nosso. Então, em relação a isso, eu acho que a gente continua expressando coisas muito nossas. Talvez isso não esteja tão aparente, porque isso não transpira na agenda cultural, isso não transpira nos grandes jornais, mas isso está acontecendo sim no nosso território. E você acha que dá para estimar qual o tamanho do mercado brasileiro de fãs, assim? Ou melhor, será que eles interferem no cachê de um artista, por exemplo? Acho que sim, né? Tipo, pelo fato de ser uma população de 200 milhões de habitantes, obviamente que a Lady Gaga vai olhar para o Brasil na hora de estabelecer uma turnê dela do disco novo. Então, por isso que ela vem para a praia de Copacabana. Né? Obviamente, nem tudo vai ser colossal, nem tudo vai ser desse tamanho. Mas, por exemplo, tem os filmes de super-herói, da DC, que eles têm um território muito privilegiado aqui no Brasil, né? Tipo, os números de bilheteria no Brasil são muito fortes, é uma base de fãs muito vocal e muito presente, que acaba sempre apoiando muitos filmes. Então, em relação a isso, não sei dimensionar os números de fato, mas tem sim muitas bases de fã que fazem muita diferença aqui, que fazem realmente os artistas sempre prestarem atenção no que está acontecendo aqui. E Marcelo, entrando num outro assunto aqui, tem um tipo de fã, né? A gente está dando aqui um panorama, que não gosta muito de mudança na estrutura do filme, dos personagens e tal. E tem um exemplo recente que gerou uma infinidade de vídeos, que é a possibilidade do Snape, o personagem do Harry Potter, ser interpretado por um ator negro em uma série inspirada no livro. É uma possibilidade ainda, né? Pelo que eu vi. O que essa avalanche de vídeos, assim, que tratam isso como um equívoco, nos diz sobre essa escolha e sobre as expectativas desses fãs? Olha, eu acho que a ideia do fã, ela parte de uma noção de familiaridade, né? Você meio que cresce com algo, a partir do momento que aquilo muda de rosto, e aí, obviamente, a gente está entrando numa questão racial muito, muito forte, e online se fala muito sobre isso, né? De você, entre aspas, descaracterizar as coisas. Eu acho que as pessoas reagem mais apaixonadamente sobre isso. Mas é isso, né? O fã, ele trabalha com uma familiaridade, porque ele está acostumado com uma coisa de certa maneira. Não é necessariamente que ele elaborou na sua cabeça um jeito daquilo ser ideal. Né? Por exemplo, é muito tradicional na cultura pop os fãs criarem as suas fics sobre as suas obras e tal, e aquilo às vezes se torna válido pelos próprios autores da obra. Cria uma história paralela e às vezes essa história paralela ela se torna a história oficial. Na Star Wars, durante os anos em que não houve filmes, você tinha quadrinhos, você tinha literatura feito no paralelo que acabaram se tornando canônicos e histórias oficializadas. Né? Star Trek passou muito por isso. Lovecraft, no começo dos anos 1900, tinha um círculo de amigos que começaram a escrever histórias baseadas em Lovecraft, e tem muita coisa que a gente acredita que é dele, que na verdade foram os amigos /fãs que escreveram. Então você tem muita coisa que é validado como oficial. E aí, beleza, você tem um fã que está criativamente produzindo aquilo e aquilo pode se tornar real. Eu acho que não necessariamente o fã, ele cria na sua cabeça o ideal. Ele pega aquela primeira coisa, que é a sua memória afetiva, e parte daquilo como algo consagrado. Então, se você toca e se você tira qualquer coisa ali, o fã ele trabalha muito com a ideia da fidelidade. A fidelidade é um valor supremo, né? Especialmente falando de adaptações de quadrinhos, de livros, enfim. Então, se você troca alguma coisa de lugar, parece que você está desonrando uma memória, né? E aí eu acho que começa a pegar. E Marcelo, ainda dentro desse universo, aí a gente vê um movimento de enfraquecimento dessas políticas, né? Para combater racismo e desigualdade de gênero nos Estados Unidos. Isso partindo de grandes empresas como a Disney, que anunciou essa redução nas políticas da empresa. Como isso deve chegar ao Brasil também? Você acha que pode ser uma resposta a esses fãs conservadores? E quero que você me diga como isso pode chegar por aqui nas produções ou na reação dos brasileiros, enfim. Eu acho que essa questão da reação conservadora, ela está em todos os lugares e tal. Eu acho que no ambiente da cultura pop e da cultura do fã,
Eu acho que é um pedacinho, né? É um fragmento dentro de um negócio maior, então talvez seja um sintoma só e não necessariamente uma das causas da mudança. Enfim, tem estudiosos que acreditam que a história funciona de uma maneira pendular, né? A gente teve aí, ao longo dos anos 2010, teve a Dilma eleita presidente no Brasil, você teve Barack Obama nos Estados Unidos e tal, a gente viveu um período de progressismo. E aí esse período coincide também com um período onde você começa a ter uma reação conservadora muito forte, e a gente vê isso espelhado de fato na cultura do fã. Eu acho que a partir do momento que a gente tem agora essa onda conservadora se estabelecendo, a gente começa a ter uma reação progressista. Eu acho que talvez a gente assista aí nos nossos bens culturais e nos filmes e séries e tal, um movimento, primeiro um movimento que está um pouco perdido para você dar conta, através da sátira, através da paródia ou do filme de crônica social, enfim. A gente está vendo uma reação a isso, uma reação meio patinando, né? Meio perdida, porque não está sabendo lidar direito com o absurdo que a gente vive hoje. Mas a partir do momento que as coisas começam a assentar, eu acho que a gente vai ter, enfim, nas obras, nos filmes, nas adaptações, um movimento mais produtivo e mais contundente de reação. A gente pode pegar como alguns exemplos aí, sei lá, o cinema americano dos anos 70. É um cinema que era muito potente, muito violento, muito pontual para falar sobre questões políticas americanas, falando de uma maneira urgente, falando a quente. Então, por exemplo, o caso do Watergate, a renúncia do Nixon e tal, isso foi abordado nos filmes logo quando estava acontecendo, né? Todos os Homens do Presidente, eu acho que foi bem naquela época em que estourou o escândalo. Então, você tem uma reação forte, uma reação muito contundente em relação às coisas. Então, tipo, beleza, a gente vai ter aqui um enfraquecimento de políticas, assim como está rolando lá nos Estados Unidos, essas políticas de inclusão, mas eu acho que o público em si, talvez ele comece a valorizar um pouco mais o seu poder de agência sobre isso. Então, lá nos Estados Unidos, a gente vê, tem, sei lá, estacionamento de shopping, onde as pessoas vão lá e furtam todos os pneus dos Teslas que estão estacionados no shopping. Então, eu acho que tem um movimento real de retomada de um poder aí que está sendo tirado, enfim, está sendo tirado das pessoas. Porque se tem os fãs conservadores, tem também aqueles que justamente reivindicam que as políticas de inclusão e tudo mais sejam contempladas, né, pelos estúdios. Temos esses dois berros aí, né? E Marcelo, o Omelete, naturalmente, tem esse personagem do fã como parte da sua comunidade há bastante tempo, né? Então, desde o começo do site, o que mudou? E qual o momento dos fãs brasileiros agora? Como é que você percebe se comparado ali ao começo? No começo, é uma coisa muito particular, porque era o começo da internet e isso coincide um pouco, né? Não só o começo da internet, mas o começo da internet como um território que está substituindo a praça pública, né? Você tem ali um ambiente onde está todo mundo meio que se identificando e encontrando seus pares. Em relação a isso, eu acho que foi muito importante e o Omelete demorou um pouquinho, inclusive, a identificar a importância disso e você trazer as pessoas para dentro. Então, a gente trazia as pessoas para dentro espelhados na imprensa tradicional e na mídia tradicional. Então, era muito a posição da autoridade falando para as pessoas. E teve outros sites que já abriram caixa de comentários, já abriram fóruns e tal, e aí realmente trazendo todo mundo para dentro de um jeito mais horizontal. O Omelete ele correu atrás em relação a isso, então a gente conseguiu dar conta disso, inclusive de uma maneira física, criando eventos como a CCXP. A CCXP é uma maneira muito democrática e a gente se orgulha muito disso, de criar um ambiente muito inclusivo, assim, para dar conta dessa ideia comunitária do fã. Então, em relação a isso, eu acho que é um ambiente que é um ambiente bem positivo, assim, muito saudável, inclusive, porque, afinal de contas, você está saindo do ambiente do virtual, onde as coisas são muito abstratas, e aí isso permite que você trate de qualquer maneira. Quando você traz para o mundo físico, você tem mais noção dos limites, você tem mais noção do que cada contato está sendo empreendido ali, entendeu? Você tem mais noção de tudo. Então, em relação a isso, eu acho que essa ideia da comunidade que a gente está perdendo, né? A gente perde em relação a muita coisa, né? A gente está perdendo os espaços físicos, os espaços públicos, a gente está perdendo tudo para a ideia privada das coisas. Então, eu acho que, em relação a isso, os fãs brasileiros, eles têm, hoje em dia, alguns espaços comunitários aí que podem refazer essa ideia de comunidade, né? O Omelete fez a CCXP, a gente entrou também no caminho aí dos games e esse ano a gente se tornou sócio do Anime Friends. O Anime Friends é um grande evento de cultura do leste asiático
e aí a gente está nessa parceria agora para fazer o evento nesse ano. Então eu acho que é importante a gente contemplar as coisas dessa maneira e olhar as pessoas no olho, né? Tipo, você criar um evento que seja físico e perceber a materialidade, né, das pessoas e das coisas que a gente consome. E Marcelo, eu queria saber de você se tem algum segredo para as pessoas conquistarem mais fãs, assim, o que você acha que os maiores ídolos do Brasil têm, assim, que é tão magnético? Qual é a estratégia principal? Olha, eu posso falar como uma pessoa que eu não... Assim, por conta da profissão, eu meio que vejo como um entertainer, né? Você precisa entreter as pessoas e não só, enfim, agir como se você estivesse numa conversa unilateral. Então, olhando do meu ponto de vista, eu acho que se você tentar fazer o que as pessoas estão esperando, você tentar agradar as pessoas, é uma maneira de você se confundir com todo mundo e aí você não cria nada que seja seu. Eu acho que um jeito é você respeitar com quem você está falando. Essa interlocução, ela precisa se dar, antes de mais nada, por uma questão de respeito. Então, às vezes eu escrevo difícil, às vezes eu falo difícil nos vídeos e tal, e muita gente reclama, fala, pô, você poderia ser mais direto, ser mais simples e tal. Obviamente que é sempre uma crítica que eu levo em consideração. Mas eu acho que isso parte, antes de mais nada, de um respeito com a capacidade das pessoas de ter um mínimo de interpretação de texto, de senso crítico, para entender que conversa é essa. Obviamente, eu não tenho pedantismo de achar que eu sou o dono da verdade, mas a partir do momento que você respeita as pessoas e você está propondo uma discussão que seja uma discussão mais elevada e fora do senso comum e tal, você pode conquistar, de fato, que essas pessoas te queiram bem, que essas pessoas respeitem o que você está fazendo, porque você está meio que trabalhando, de fato, numa relação mais igual. Coerência, né? Ser coerente e não baixar o nível? Com certeza, a coerência e consistência é muito importante, assim, especialmente quando as pessoas elas se orientam muito para o seu consumo, se orientam muito com o que você está dizendo. Então, se você flutua com as modas e tal, isso não é mais tão... já não é tão, profissionalmente já não é tão bom, entendeu? Você precisa ser mais consistente. Bom, Marcelo, uma última pergunta aqui. A gente vê hoje em dia, desde o site de fofoca ao jornalismo tradicional, postando coisas assim, ou pessoas que são claramente para atiçar ou engajar o fã que é hater, né? Virou quase que uma estratégia. Você observa ou faz uso dessa estratégia de provocação, no Omelete, enfim, você vê isso nas redes? Eu acho que as próprias redes, elas são feitas, o algoritmo é pensado para isso, né? Tipo, ele não vai recompensar tanto o amor, né? Ele não vai recompensar o like. O like é só o like, é meio automático, a gente nem pensa direito quando a gente dá o like. Já o comentário, a reação mais nervosa e tal, aquilo gera para a plataforma um negócio mais rentável e mais recompensador, assim. Então, tipo, do nosso lado, a gente, querendo ou não, a gente acaba agindo da mesma maneira. Então, se eu tenho, sei lá, 30 pessoas falando do mesmo filme que eu, no mesmo ambiente, na mesma timeline de alguém, eu preciso me diferenciar. E não vou me diferenciar só falando algo que eu considere diferente. Você precisa ser um pouco mais categórico, de fato. Assim, eu tento não ser, obviamente, no começo de carreira, quando, sei lá, 20 e poucos anos, as pessoas com 20 e poucos anos, elas estão tentando dar sua marca no mundo, botar sua pegada no mundo aí, e de fato você tem que ser um pouco mais dono da verdade. Eu acho que, enfim, superei um pouco essa coisa. Para mim, hoje em dia, é mais uma sugestão de conversa, assim, mas ao mesmo tempo você precisa ser categórico para as pessoas prestarem atenção no que você está falando. Então eu tento ser categórico na medida do possível, mas ao mesmo tempo não ser generalista, assim, sabe? E não fechar a questão. Fechar a questão acho que é sem graça, assim, porque afinal de contas, né? Tipo, você está ali para começar uma conversa, não para encerrar. Você tenta fugir do olhar do fã, né? Você tenta não se mostrar um fã ou às vezes escapa essa persona? Escapa, né? Escapa porque, enfim, tem esse grande mito de que você está sendo imparcial para analisar as coisas e tal. Isso não existe, né? A gente está usando as nossas vivências e a nossa bagagem para, enfim, filtrar tudo que a gente experiencia, né? Tipo, nos filmes, nas séries, enfim. Então, isso acaba passando. Tipo, eu tenho muitas preferências, eu acho que tem muita gente que percebe essas preferências. Então, tem gente que diz, nossa, tipo, o Marcelo Hessel, ele é muito imprevisível e tal. Poxa, eu me sinto pessoalmente atacado em relação a isso, sabe? Porque, tipo, eu não me considero imprevisível. Eu acho que tem muita coisa que transpira realmente, tipo, o tipo de filme que eu gosto de ver e tal. Não sei se isso necessariamente é um comportamento de fã, mas isso eu sei que eu parei de lutar com isso, sabe? Eu acho que não é sobre isso. É mais sobre você aceitar e, enfim, é o seu olhar, né? Você está filtrando as coisas de uma maneira muito específica e você tem que fazer uma paz com isso. Obrigada pelo papo. Obrigado a você, Lara. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores.
A gente já falou com nomes como o músico Marcos Valle sobre o que é o som do verão, com a velejadora e escritora Tamara Klink sobre viver outras realidades, com o psicanalista Alexandre Patrício sobre ansiedade e rotina. Nas principais plataformas de áudio como o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts e também no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.